encavalou as costelas. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, inclusive aqui no canal do YouTube eu já fiz um vídeo sobre isso. Só que por conta dessa dúvida de, doutor, eu tenho uma costela mais alta de um lado, uma costela mais alta do outro, eu percebi que me dói um lado, ou ficou meio saltado, e eu nunca sei o que fazer, eu resolvi gravar uma versão 2 desse vídeo. Essa versão, pessoal, eu vou ensinar 3 exercícios, tá? 3 exercícios que podem corrigir essas alterações e que podem ajudar você, tá bom? Vou explicar um pouquinho mais do panorama a respeito dessa disfunção, desse problema, desse ditado popular, porque é um vídeo que aqui no canal eu recebo muita mensagem, muita dúvida, e eu acho que está precisando aqui de uma segunda opinião. Então vamos lá, que eu vou explicar para vocês um pouco mais e 3 exercícios para quem encavalou as costelas. Olá, meu nome é Murilo, sou fisioterapeuta, sou osteopata, e se você não me conhece, aqui no canal do YouTube eu falo toda semana um conteúdo novo, todas as terças-feiras, sobre dor, exercício, lesão e qualidade de vida. Sempre focado na causa primária dos problemas, procurando aquilo que é o bandido, o vilão da cena do problema, e no raciocínio, numa abordagem terapêutica dos 4 pilares. Vai ter sempre aqui em cima um cardzinho para vocês, para guiar vocês para esse vídeo, onde eu explico um pouco mais sobre a metodologia nossa de trabalho. Graças a esse vídeo e alguns outros pequenos vídeos, eu venho guiando pessoas acerca de como se libertar da dor, do sofrimento, da queixa que elas têm, tá? Pessoas que já fizeram inúmeros exames, inúmeras imagens, gastaram vários valores, vamos dizer assim, né? Com vários profissionais, melhor dizendo, era isso que eu queria dizer, com vários profissionais e não localizaram a causa dos problemas. De forma muito humilde, eu tento transparecer para vocês o meu raciocínio, a forma com que eu abordo, a forma com que eu estudei, que eu aprendi, uma série de métodos e técnicas de diagnóstico para achar essas causas, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já aproveita e clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu joinha no vídeo para que eu possa ajudar vocês. Prometo que nesse vídeo, assim como foi um pedido de um seguidor aqui do YouTube, vou falar mais pausadamente, vou falar mais calmamente, né? Bom, pessoal, o tema do vídeo de hoje é muito bacana, é uma dúvida que sempre surge no canal do YouTube, que é encavalou a costela. Pois é, Tori, existe ou não isso daqui? Como que isso acontece? Quais são as possíveis causas, né? Eu vou deixar de novo o videozinho do vídeo 1 para vocês. O vídeo 1 eu falo um pouco sobre isso, hoje no vídeo 2, então é importante você ver o 1 para entender o 2, né? Eu vou dar prosseguimento dando um pouquinho mais de profundidade técnica em outras questões e ensinando 3 exercícios para vocês, tá bom? Eu sei que o vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas eu peço que vocês acompanhem até o final para poder entender tudo, tá bom? Primeira coisa, Murilo, o que é esse encavalou as costelas? Como eu falei, tem um vídeo, deixei o cardzinho há poucos minutos para vocês, né? Mas entenda que essas assimetrias, essas diferenças nas costelas podem indicar problemas. Podem indicar problemas. Elas tanto podem ser apenas assimetrias estruturais, assimetrias quer dizer, está diferente de um lado para o outro, que pode ser extremamente seu, congênito, natural, quanto pode indicar um problema. E eu vou elencar nesse vídeo possíveis causas e exercícios para essas situações, ok? Que eu acho que vai ajudar vocês demais, tá bom? Vamos para as possíveis causas, baseado nos 4 pilares, tá? É muito importante que você entenda que ter essas costelas assimétricas e não ter dor, ou seja, dor e assimetria não são a mesma coisa. Você pode ter as costelas uma mais alta do que a outra, não ter dor, não ter limitação, não tem problema nenhum, isso é uma característica sua. Como você pode ter essa disfunção e dor associada, tá bom? Vocês já vão entender o porquê disso, tá bom? Como primeira causa, pessoal, e talvez a causa mais frequente para esse tipo de alteração, principalmente do lado esquerdo, obviamente vocês vão entender por quê, né? Lado esquerdo, são os problemas gástricos, tá? Os problemas gástricos. Não só as doenças como gastrite, como úlcera ou um próprio H. pylori da vida, não só a hérnia de hiato, não só problemas da estrutura do estômago, mas também da função do estômago. Então o estômago ele se aloja, vou levantar um pouquinho para ajudar vocês, pessoal. O estômago, imagina que assim é o finalzinho do osso do peito, o estômago se aloja aqui meu lado esquerdo, em toda essa região aqui, um pouquinho acima das costelas e desce nessa região aqui. Seria isso, mais ou menos, essa malha. E ele é bem superficial. Tem tamanhos diferentes, tem posições diferentes, tem profundidades diferentes de indivíduo para indivíduo. Existe uma variedade anatômica absurda entre as pessoas. Mas você não vai achar o estômago do lado direito. Você só vai achar ele do lado esquerdo. Pelo menos eu nunca vi do lado direito, né? Ele não vai estar tão fora da posição. Então, pessoas que têm problemas gástricos crônicos podem ter
dor nessas costelas do lado esquerdo e assimetria e restrição ali no local, entendeu? Depois eu vou dar exemplos de traumas também para vocês, fiquem tranquilos. Murilo, mas beleza, eu descobri que o meu problema então é gástrico, realmente eu tenho a costela mais saltada, eu tenho dor nessa região e eu tenho gastrite crônica. Isso é um achado. Eu achei um estômago com problema, eu achei um sintoma de azia, por exemplo, eu achei uma hiperemia na endoscopia, eu achei isso. Isso é um achado, entendeu? Essa costela que agora está mais saltada, ela é uma sequela de um problema gástrico. Ela é um achado que correlaciona com o problema gástrico. Fez sentido para vocês? Agora, o que causou esse problema gástrico? Esse é o grande quê? Essa é a virada de chave, pessoal. Essa é a virada de chave. Se eu for explicar nesse vídeo tudo o que causa um problema gástrico, nós vamos ficar aqui mais 1 hora. Mas vamos dar um exemplo, que bem simples. Não poderia ser um problema emocional? Então você não pode ter um trauma emocional, pilar 1 aqui da clínica, que gera uma alteração via nervo vago, que é um nervinho que a gente sempre mostra nos outros vídeos, hoje eu não vou mostrar para vocês aqui no fundo, que gera uma sensibilização lá no estômago, um problema no estômago, que altera a mobilidade, a motilidade dele, altera o ácido clorídrico, altera a função do estômago de quebrar os alimentos e que com o tempo leva a uma hiperemia, uma gastrite, uma azia, um refluxo, e essa distensão do estômago, essa alteração no prejuízo do movimento dele, impacta em um músculo que também fica aqui nessa região, chamado músculo diafragma, e esse músculo diafragma é que vai causar a assimetria e a posição incorreta das costelas. Dando um exemplo, para com calma e pensa. Eu marquei aqui, ó, estômago como um dos problemas para vocês, para dar uma abertura, porque no canal do YouTube as pessoas me perguntam: doutor, eu tenho uma costela encavalada, o que eu faço? Eu falo: depende do problema, depende do contexto, tá bom? Depois eu vou ensinar um exercício para problema gástrico, tá bom? Acho que vai ajudar vocês desse jeito. Segundo motivo, Murilo, podemos colocar aqui os traumas, né? Que eu acho que é o que é mais comum para a maioria das pessoas. Vamos supor que eu tinha um tórax perfeitamente correto, né? Normal, tudo tranquilo, e eu tive um trauma no jiu-jitsu, ou numa luta, ou sei lá, de carro e algo do gênero. E do trauma eu fraturei essas costelas, ou caí, tive uma fratura de costela. Saiba você, meu amigo, que as costelas têm articulações. Na frente, umas articulaçõezinhas um pouco mais maleáveis, um pouco mais flexíveis, né? Com mais tecido cartilaginoso. E nas costas, 2 articulações, ou seja, cada costela tem 2 articulações um pouco menos móveis. Você pode bloquear essas articulações tanto na frente quanto atrás, por mecanismos de trauma, gerar assimetrias, gerar diferença de um lado para o outro, e poderia ser em qualquer lugar do seu corpo, tu entendeu? Qualquer lugar do seu corpo. E essa simetria gerar sintomatologia ou não. Você pode ter a dor para respirar, ou a dor para palpar, ou a dor para fazer um movimento de rotação. Geralmente a costela gera bastante dor, né? Para fazer esse movimento, e ser de um trauma. Esse é um tratamento totalmente diferente. Não tem nada a ver com a questão emocional. Tem relação com a questão mais física, mais mecânica. Percebe? Olha como a coisa pode ser muito ampla, né? E um terceiro e último, eu pensei, pessoal, em trazer para vocês possibilidades, variações de sintomatologia, tá bom? Mas eu vou colocar aqui disfunções como causa 2, que eu considero muito importante e que eu acho que afeta a maioria das pessoas. Muitas pessoas que têm essa costela encavalada já têm previamente uma alteração na estrutura da coluna, na estrutura, que seriam as ditas escolioses, a maioria. Então, a maioria das pessoas que já tem uma costela que é um pouco mais alta, ou um tórax é um pouco mais alto, um lado é mais diferente que o outro, ele já tem uma escoliose, tá bom? Ah, Murilo, então a causa da costela encavalada é a escoliose? Não é. A costela encavalada, assim como a escoliose, são achados, são sequelas que indicam uma possível causa, ok? Vão com calma, tirando os traumas, obviamente, né? Vão com calma. Então esse cliente, ele tem lá então uma escoliose, vamos dar um exemplo, uma escoliose em S, né? Ou uma alteração na posição da coluna de uma certa forma ali, e isso leva as costelas a ficarem um pouco mais assimétricas de um lado e do outro, que dá a sensação de que elas estão encavaladas, dá a sensação de que uma está diferente da outra e limitando o movimento. E pasmem vocês, você pode ter essa escoliose e depois ao longo da vida somar outros fatores que limitam essas costelas e aí você tem sintomatologia, entendeu? Então não é uma coisa, a escoliose causou. Não, ela é um achado assim como os outros. Mas o que causa uma escoliose? Que aí vem a pergunta,
o que causa uma escoliose. Essa escoliose, pessoal, ela pode vir de problemas da infância, congênitos, deformidades no crânio, problemas pulmonares, problemas gástricos, uma infinidade de coisas. Então, nas costelas encavaladas, levar em consideração a simetria da coluna, levar em consideração os traumas nas costelas por agressões mecânicas e também levar em consideração problemas viscerais, órgãos que têm um problema. A gente poderia dar mais uns 10 exemplos de problemas, mas eu selecionei alguns bem ecléticos que acontecem aqui no consultório que levam essas assimetrias nas costelas e que pode ser a sua causa, tá bom? Murilo, então tá, eu entendi que um pode ser o estômago ou uma outra víscera, poderia ser o pulmão, pessoal, poderia ser o fígado, poderia ser os rins, poderia ser suprarrenal, poderia ser qualquer outro órgão. Eu dei o exemplo do estômago para conectar com o fator emocional. Tá? Os traumas de costelas, então, poderiam ser inúmeros traumas, inúmeras situações, mas para explicar para vocês, eu dei o exemplo de uma luta, né? E os outros problemas que levam à assimetria seriam as assimetrias da coluna. E aí, causas para escoliose, causas para você ter uma coluna torta, 1 milhão. 1 milhão, a gente poderia fazer 1 milhão delas, tá? Então, exercícios para isso. Vou ensinar para vocês 3 exercícios para melhorar a mobilidade, a funcionalidade, a posição dessas costelas, as relações com os órgãos, né? No caso, principalmente o estômago, no caso do vídeo em questão, né? Como que eu posso relaxar as tensões em caso de trauma? Ah, eu tive fratura de costela, como que eu posso fazer um exercício que alivia isso? Entendeu? Eu tenho uma escoliose, como eu posso fazer um exercício que alivia isso? E aí eu vou guiar vocês nesse vídeo, tá bom? Eu acho que esse vídeo vai pelo menos responder algumas dúvidas, ou talvez criar novas, eu não sei. Responder algumas dúvidas das pessoas do vídeo 1, tá bom? Se você ficar com dúvida ainda assim, deixa aqui embaixo nos comentários que uma vez por mês ou a cada 15 dias eu respondo todo mundo da melhor forma que possível, tá bom? Vamos agora para o primeiro exercício? Então vamos lá. Então pessoal, vamos lá agora para o primeiro vídeo, tá? O primeiro exercício, melhor dizendo, desse vídeo, que é a continuação da explicação inicial, onde eu vou ensinar para vocês um exercício que vai relaxar as tensões na linha do esôfago e na linha do estômago, para pessoas que têm problemas gástricos e que podem estar gerando sintomatologia no grêmio costal, nas costelas, né? E essas costelas podem dar a sensação de estarem encavaladas, tá bom? Existem vários exercícios que a gente poderia orientar para vocês, mas essa é uma alternativa super simples, super tranquila, que você pode fazer em casa, tá bom? Eu peço que vocês se tomem sentados, bem eretos, bem relaxados, tá? Nessa posição aqui assim. Vocês vão colocar, pode ser tanto a mão esquerda quanto a direita por baixo, não tem problema. Só um ponto é importante, ó. Aqui é o finalzinho do ossinho do peito, chamado de xifoide. Do xifoide você vem um pouquinho para a esquerda, logo abaixo do mamilo, coloca a sua mão apoiada desse jeito e aí você apoia a outra mão sobre ela. Dessa forma, pessoal, não precisa comprimir muito, não precisa machucar. Só faz um pouco de aprofundamento, como se fosse fazendo isso aqui, ó. Observe, isso aqui, ok? Então eu vou fazer bem com calma, ó. Só comprimento, apertei o meu tórax, comprimi. Nessa posição, eu peço que vocês só levem um pouquinho para baixo, arrasta um pouquinho as costelas para baixo. Agora você vai virar a cabeça para o lado direito e vai levar o nariz na direção do teto, desse jeito. Nessa posição, eu peço que vocês respirem bem fundo, como se quisesse gerar uma pressão no meio do peito. Então você comprime aqui para baixo e para o sentido do joelho, para baixo, do quadril, e leva o nariz lá para cima, ó. E puxa o ar bem no meio do peito, ó. Levou a cabeça lá em cima, segurou firme. Bem lá embaixo, ó. Apertei bem, ó. Vocês podem fazer isso 5 a 10 vezes, respirando e levando naquele sentido. Doutor, você tem as costelas desse lado, posso fazer a mesma coisa? Pode. O que eu quero que vocês entendam é que vocês vão estar aliviando a tensão do músculo diafragma em relação às vísceras que estão abaixo. Você está comprimindo aqui o estômago, você está comprimindo aqui o fígado, você vai estar comprimindo estruturas abdominais e relaxando as tensões. Mas é importante você investigar a causa. Que problema que causou esse problema de estômago? Que problema causou esse problema de fígado? Será que esse problema de fígado não é um problema de vesícula? E eu vou estar aqui só comprimindo à toa, assim, só perdendo tempo, e a dor que eu sinto nas costelas vem da vesícula? Então é importante você saber a causa. Agora, você tratou a causa e quer fazer um exercício, esse exercício vai vir bem indicado, tá bom? Para o segundo, pessoal, que são os traumas de costela, eu orientaria vocês a trabalhar em movimentos mais combinados, em rotação e inclinação, que é o que eu vou fazer com vocês aqui. Então, vamos fazer, por exemplo,
que eu tenha sintomatologia nessas costelas, tá bom? Você não sabe se essas costelas elas estão mais afastadas ou mais próximas, mais anteriores ou mais posteriores. Teria que ter toda uma avaliação para poder saber disso. Então, é válido esse exercício 2 ser feito dos dois lados, porque você não sabe o que você tem, né? Vamos supor que essa costela esteja anterior, por exemplo, e um pouco mais afastada. Só estou explicando, independente de qual seja a causa, certo? Se eu fizer o exercício para a direita, eu não ajudo ela. Se eu fizer para a esquerda, eu ajudo ela, tá bom? Então vocês vão entender. Eu quero que vocês inclinem o seu corpo para um dos lados, apoiando o antebraço na cama. Eu estou aqui na maca, né? Inclinando só para um lado. E a outra mão, vocês coloquem atrás da cabeça e girem o peito para o teto, como se quisesse levar o osso do peito para o teto. Só gira, aqui. E nessa posição, respira bem no meio do peito com bastante força. Puxa. Bem forte, ó. Então vocês inclinam para um lado, giram para o outro e respiram fundo. Faça 5 vezes de cada lado, que vocês vão conseguir estimular toda a mobilidade das costelas em inclinação e rotação, tá bom? Assim vocês conseguiram então trabalhar situações que envolveram traumas nas costelas. Independente se foi fratura, se foi um mau jeito, esse exercício vai ajudar muito, tá? É bem bom mesmo, tá bom? E o terceiro e último exercício, pessoal, que daí está um pouco mais focado a nível de coluna, pensando mais a nível das escoliosas, tá? Que vai afetar também. Quando a gente pensa em coluna, a gente pensa nas vértebras, o comportamento maior que essas vértebras vão fazer é flexão e extensão. Em vários níveis da coluna vai haver outras alavancas, como eu acabei de dar um exemplo agora no tórax. Vai dar inclinação, vai dar rotação, vai dar outros eixos. Mas até por uma questão de ensinar exercícios variados para vocês, para questões variadas, eu escolhi esse exercício aqui, tá bom? Então eu escolhi o terceiro exercício que vai trabalhar bastante a extensão da coluna do paciente, principalmente nos casos de escoliose, que vai evitar com que o tórax faça rotações e gere essas assimetrias nas costelas e dor intercostal, tá bom? Vamos lá. Eu peço que vocês fiquem de 4, vou ir um pouquinho mais para trás, aqui, para enquadrar bem no vídeo. Fiquem de 4 e dê uma distância boa, não fica muito pertinho assim não, tá? É uma distância bem grande, ó, bem grande, entre o joelho e o quadril. Nessa posição, só a única atenção, pessoal, não pode dobrar os cotovelos e sempre mantém os ombros longe da orelha, ó. Eu afastei, ó, eles estavam próximos, longe da orelha. Nessa posição aqui, a única coisa que eu quero que vocês façam é assim, ó. Quando vocês puxarem o ar, vocês vão descer o quadril em direção ao solo, ó. Puxa o ar bem fundo e leva o peito lá em cima, puxando o ar, ó. Solta o ar e vem lá atrás. Dá pra ver bem no vídeo. Ó, vou lá embaixo. Encosta a testa na maca, ok? Puxa o ar, ó. Lá embaixo, joga o ombro bem longe da orelha, solta bem o quadril, leva lá em cima, ó. Solta o ar e vai lá atrás. Esse exercício, pessoal, ele é extremamente potente para relaxar todas as tensões da coluna como um todo, desde a base do crânio, né, tirando o crânio, obviamente, mas a base do crânio, até a região sacro-coxígea, trabalhando a flexão e extensão dessa coluna, mas principalmente a extensão, como vocês podem perceber, muito mais a extensão que esse movimento aqui, que vai quebrar um pouco desses padrões de rotação da coluna torácica e vai ajudar em quem tem disfunções como escoliose. Então já fica uma dica como um vídeo para quem tem escoliose, tá bom? Mas pense nas questões das costelas. As costelas encavaladas, elas indicam problemas que podem ser viscerais, que podem ser emocionais, que podem ser nutricionais, que podem ser energéticos até mesmo, ou simplesmente deformidades e traumas físicos. O fato é que você precisa se focar em achar a causa do problema, tratar os agravantes desses problemas, as sequelas desses problemas, e aí sim você pode recuperar o movimento com atividade física, tá bom? Fica aqui esse vídeo um pouquinho mais longo, mas mais completo para vocês sobre costelas encavaladas. Como eu falei, se tiver dúvida, deixa aqui embaixo. No mais, muito obrigado.